Como tu fala, né? O santo de casa não faz milagre. A gente até estava conversando sobre isso antes de começar, né? Um exemplo clássico que a gente sempre vai dar aqui. O Jesse Koss, quando participou do podcast. Maravilhoso. Cara, quais eram os comentários no Clique Camboriú quando a gente divulgou? Quem é esse? Nunca vi falar, não conheço. E o ao vivo ali deu poucas visualizações. Até a data que ele faleceu, o vídeo tinha 200 visualizações. Uma coisa bem baixa, 500 visualizações, não sei. Bem baixo. Ele precisou acontecer uma tragédia para o nome dele crescer e as pessoas darem valor. E as pessoas não faziam nem ideia de que, sei lá, nunca deram moral pro cara, né? Eu acho. Nunca deram nenhuma ajuda, porque o cara vivia às vezes, o financiamento da viagem dele pro Alasca e tal. E as pessoas ignoravam completamente. O cara, de repente, todo mundo passou a amar ele depois que ele morreu, né? Mas eu acho que isso acontece muito no nosso país. Isso não é só com esse menino, que eu admirável a história dele, enfim. E hoje a cidade agora inaugurou essa semana, inclusive o Clique Camboriú, né? O Clique Camboriú fez a cobertura lá, inaugurou um Dog Park Shurastei, com um memorial ao Jesse, com uma baita placa, assim. Eu me senti representado quando eu vi ele na Times Square com um Fusca com a placa de Balneário Camboriú. Eu digo, nós estamos em Nova York com o Fusca. Eu me senti muito representado. E que pena que a história dele foi interrompida por uma tragédia, porque eu acho que ele daria um documentário, ele daria um filme, ele teria, sim, espaço nesses canais fechados de viagem e tal. Eu achava ele um menino muito guerreiro, assim, muito de enfrentar, sabe? E sabe que eu aprendi uma lição, assim, com a morte dele. Foi justamente passar a dar valor para as pessoas que moram na nossa cidade, estão perto da gente, às vezes a gente não dá valor. Exatamente. Essa lição eu aprendi. Aí, tanto que depois o podcast, ele deu um salto, assim, em qualidade em relação a convidados, porque a gente passou a selecionar... Não, vamos selecionar pessoas que têm histórias para contar. E as pessoas da cidade, elas têm que ser valorizadas também. Infelizmente, tem muitas pessoas, os mais popzinhos, digamos, aqueles que têm mais número de seguidores, que eles são os narizes empinados, né? Acontece. Eu vivo isso na pele. Eu canso de convidar pessoas que eu até gosto, que eu sou fã, para me dar entrevista pro meu canal, que tem aí quase 14 mil inscritos. É pouco. Mas eu faço com muito amor, com muito carinho. Então, eu canso de ouvir não, porque o canal é pequeno. Eu canso de ouvir não. Mas uma coisa que eu prometi para mim mesmo, eu jamais diria não para qualquer entrevista, para qualquer pessoa. Eu fiz agora uns podcasts bem legal em São Paulo, com os meninos do Diva Depressão, eu fiz o da Flow, a Deriva. Então, assim, e estar aqui com você hoje é tão prazeroso e tão legal quanto foram qualquer outro que eu fiz, qualquer outra entrevista, qualquer outra emissora de TV que eu fui, que eu dei entrevista, que eu acho que a vida é sobre isso. É a gente valorizar enquanto está aqui. Porque depois que vai embora, depois que morre, depois que acontece como aconteceu, né? Eu acho que não faz muito sentido. A gente tem que se ajudar. A gente está aqui para se ajudar, para um pegar na mão do outro, entende? Eu acho que a vida é sobre isso. E eu sempre vou dar... Tem pessoas que merecem assim, o nosso reconhecimento, digamos, que são aquelas... Por exemplo, quando a gente está lá no começo... Porque podcast tem muito isso, né? O convidado, ele sempre analisa se o podcast ele tem audiência. Se é um podcast que está começando, normalmente eles recusam o convite. E a gente sabe, nosso começo foi difícil. Muito não, até começar a ver pessoas mais interessantes. E aí começou sim, entendeu? Não, acontece. Então tem pessoas no início da nossa história que vieram, nunca pediram nada em troca, sabiam que a gente estava começando e vieram, sabe? A gente dá muito valor para essas pessoas também que reconheceram e deram esse apoio no início. Isso é muito legal. E eu tive essas pessoas no começo do meu canal. Porque quando eu encerrei o personagem Rodrigo Xuxa, eu disse, vou fazer um canal, fazer um programa de TV na web, o povo me chamou de doido. Imagina, isso não vai dar certo. TV na internet ninguém vai ver. E aí eu comecei a convidar pessoas do meu meio, assim. Eu disse, você não quer dar uma entrevista pro meu canal? Pessoas, assim, que eu encontrava sempre. Não, porque não sei o que. Vamos combinar, que eu estou esperando até hoje. E foi assim com a Mara Maravilha.
A Mara foi a primeira pessoa a dar entrevista pro meu canal quando tinha 100 inscritos. Nossa, 100 inscritos. Recente é criado, então. Sim, não, eu já tinha esse canal abandonado há muito tempo que eu só resgatei. Você imagina. Uma pessoa que tem história que ela tem na televisão. Que já ganhou os discos de ouro que ela já ganhou. Já cantou com gente importante. Já teve história na televisão. Se rebaixar a dar entrevista para um canal de 100 inscritos, tem que gostar muito de mim. Então, é esse tipo de gente que a gente reconhece. Tem pessoas que são realmente humildes, muito, né? muito. Na sua então, essência. Ela não quis saber a quantidade de inscritos que eu tinha, ela não quis saber. Ela disse, eu dou uma entrevista para você, porque ela sempre foi com a minha cara, eu não sei. Então, hoje a gente é amigo, eu frequento a casa dela, é uma pessoa... Eu era fã dela quando era criança. Eu tenho ela aqui no WhatsApp, a gente se fala quase que sempre. Mas naquela época eu tinha aquela coisa de admiração, de fã por ela, de ficar nervoso quando chegava perto. E aí eu pensei, bom, já que ela topou me dar entrevista, eu acho que ela vai me receber um dia que ela estiver numa igreja, cantando, alguma coisa. Ela disse, não, Rodrigo, você vem aqui em casa. Você vem na minha casa. Aí eu fiquei muito feliz. Nem dormi aquela noite. Tem uma pessoa que veio no nosso início aqui no podcast de reconhecimento nacional, que eu sempre vou falar, vou dar boas referências desse cara, porque eu acho que ele foi muito humilde em aceitar e vir aqui sem querer nada em troca, que foi o Rodrigo Capella. Ah, o Capella, maravilhoso. Conhece o Rodrigo Capella? Lógico. Porra, a gente naquela trilha do não, né? Todo mundo negando o convite, e aí a gente viu o Rodrigo Capella na cidade. Convida. Não custa tentar. Não custa, Sim, vou ir amanhã. Porra, sabe o que é? Normalmente a gente se prepara para um convidado. E quando é no dia seguinte, a gente não tem tempo de se preparar, de estudar a pessoa, saber quais perguntas fazer. É uma mínima pauta ali para, né? Precisava ter. Eu falei, vamos fazer. Cara, foi um dos podcasts mais engraçados, divertidos, assim, e ele é muito do bem. A gente sente, assim, na carinha dele que ele é uma pessoa super do bem.